Quantos nessa noite têm a convicção que Deus está neste lugar, diz amém. Vai partir tudo desse princípio. Se você acreditar que Deus está aqui, essa noite não será uma noite comum na sua vida. Amém? Porque aonde o Todo-Poderoso está, algo poderoso pode acontecer. Aonde o dono da vida está, vidas vão ser transbordando, vão ser vivificadas nessa noite. Onde o dono do milagre está, milagre pode acontecer. Então, eu costumo dizer que nós precisamos chegar num culto como esse, com a expectativa de tocar nas vestes de Jesus, de ver Deus manifestar sua glória, o seu poder entre nós. Para isso eu presto um culto sincero a Deus, um culto vivo, não um culto de qualquer forma, mas com a minha vida, com o meu corpo, com o meu intelecto, entendendo o que eu estou fazendo, e eu tenho certeza que Ele está aqui, amém? Glória a Deus. Eu quero nessa noite compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor, o livro de Gênesis, capítulo de número 41, versículo de número 50 e 52, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Amém? Encontraram? Gênesis 41, versículo 50 e ao 52. Antes dos anos de fome, Azanete, filha de Potifera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Amém? Senhor, nós te louvamos nessa noite, porque o Senhor é bom e o teu amor dura para todo sempre. Obrigado por estarmos na tua casa. Não há lugar melhor do que na tua presença. Que nesta noite o Senhor possa revelar em nosso meio, através da tua palavra. A tua palavra, ela jamais volta vazia, mas ela cumpre o propósito para o qual o Senhor enviou. E que nesta noite, Senhor, a tua palavra possa encontrar em nós espaço, para que possa transformar, gerar vida nas nossas vidas, e que possamos viver a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Fica conosco, que é a oração que fazemos no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Gênesis capítulo 41, obrigado, Ricardo. Capítulo 41, nós já estamos no momento da história que José tornou-se governador do Egito. Nesse momento da história, se você lembra dela, eu sei que você lembra, José está numa prisão, ele foi lançado numa prisão injustamente. A mulher de Potifar, ela assediava José, e José resistia. Chegou um determinado momento, que José percebe que não dá apenas para resistir, mas agora ele vai fugir daquilo, até porque a Bíblia vai nos ensinar, a palavra de Deus vai nos ensinar a resistir ao mal, a resistir ao dia mau, a resistir ao inimigo, mas ao pecado a palavra, ela instrui a gente a fugir, e é isso que José vai fazer, quando ele ainda está ali na casa de Potifar, ele é o mordomo da casa de Potifar, ele então agora ele vai fugir daquela mulher, e quando ele foge, a túnica dele fica para trás, e aí ela pega aquela túnica enraivecida, ela começa a gritar, porque ela não foi atendida,
e agora ela começa a acusar José. Aquele hebreu que colocaram aqui na minha casa, ele tentou me assediar. Quando eu comecei a gritar por socorro, ele fugiu, mas a túnica dele está aqui, a prova está aqui. Engraçado que por 2 vezes, José é derrubado de seu patamar, e a túnica dele cai. Na primeira, seus irmãos tiram a túnica, que era o sinal de ser o filho predileto de Jacó, e diz a seu pai que é um animal feroz o devorou, e agora, mais uma vez, ele tem uma túnica especial. Ele é o homem de confiança daquele homem, mas agora a túnica dele, mais uma vez, está saindo, e ele então é acusado. Seu senhor então manda chamar ele, e lança ele na prisão, e ele fica na prisão por um determinado período, por um determinado tempo. Acontece que José, ele tem uma característica, que nós precisamos encontrar em nós, em especial nos dias difíceis, nos dias que nós perdemos o controle. Perceba que todas as vezes que José foi colocado em uma situação de provação, no momento que ele é vendido como escravo para o Egito, no momento que ele chega na casa de Potifar, depois na prisão, a Bíblia vai dizer o seguinte: o Senhor estava com ele, o Senhor era benigno com ele, e o ambiente aonde ele estava era transformado, porque o Senhor estava com ele. Deus, por vezes, ele precisa nos lembrar nos dias difíceis, que ele está conosco, que ele é conosco, e que nós somos abençoados pela presença dele na nossa vida. A vida de um cristão, ela não pode ser medida apenas pelos sucessos que ele alcança. Deus não está presente comigo apenas quando eu conquisto algo, mas Deus está presente com todo aquele que um dia o aceitou e fez-lhe filho, e um pai jamais haverá de abandonar um filho. Acaso há uma mãe que pode se esquecer do filho que ainda amamenta? Sim, ainda existe isso, mas eu, assim diz o Senhor, jamais me esquecerei de ti. Então, independente se o dia é dia de sol ou de chuva, de alegria ou tristeza, Deus está com os seus. E isso é razão suficiente para nós glorificarmos nele, alegrarmos nele, porque ele quer nos lembrar. Eu não sei qual é o seu dia, qual é a estação da sua vida, mas nessa noite a palavra de Deus quer te lembrar, ele está com você. Amém? E José então, ele passa por essa circunstância. É interessante que quando ele foge daquela mulher, ele dá 2 palavras para ela. Potifar me confiou tudo isso aqui, menos você, porque eu haveria de trair o meu senhor, e porque eu haveria de pecar contra o meu Deus. Aquele homem, ele sabia quem ele era, embora escravo no Egito, a mente e o coração era de um homem livre, era de um príncipe. A circunstância não pode te definir, o dia difícil não pode definir, o dia da queda não pode te definir, sabe por quê? Enquanto a vida há esperança, enquanto a história não encerrar, não há ninguém que possa dizer não tem mais jeito, porque quem coloca o ponto final é Deus. O homem se reúne, o homem faz seus projetos, mas a última palavra vem do Senhor. E José então, ele sabe quem ele é. Ele é um homem livre, um príncipe, mas que está na condição de escravo. Tem momento na vida que a gente acha que somos escravos. Tem momento na vida que a gente acha que o estado nosso é de plena e contínua humilhação.
Tem momento na vida que parece que tudo que não somos é abençoado. Mas Deus quer nos lembrar nesta noite, nós somos abençoados, na verdade, mais do que vencedores em Cristo Jesus. Para o seu dia mau, diga para ele: ei, ainda me alegrarei no Deus da minha salvação. Nós temos que fazer como Davi. Davi, ele orava a Deus e ele conversava consigo. Diga a minha alma, por que está tão abatido? Por que você está tão aflita hoje? Espere em Deus, mente, alma, pois ainda o louvarei. Dá um recado para você mesmo: haverá festa, haverá dias de paz, haverá dias de regozijo, a tristeza tem uma data para se encerrar, e haverá grande alegria na sua casa. Aleluia, glória a Deus. E me parece que as atitudes de José, elas revelam que ele sabia que em algum momento tudo aquilo ia passar, que em algum momento o sonho de menino ia tornar-se realidade. Então ele não se deixa perder no caminho, ele não deixa que o processo que está ali modelando destrua quem ele é. Ele está firme: eu sei em quem eu tenho crido. É como Paulo: eu sei em quem eu tenho crido. É como Jó: eu sei em quem temos crido. Então, quando acontece aquela cena, José vai para a prisão, e ali na prisão, ele fica por um tempo. Quando ele chega na prisão, diz a palavra do Senhor que Deus estava com ele, e o carcereiro viu graça em José, viu algo especial nele, e o favoreceu, colocando ele como chefe dos prisioneiros daquele lugar. E ele então teve um privilégio ali na prisão. Sabe, irmãos, tem dias de dor, de pressão, que Deus, ele alivia um pouquinho. Ele não resolveu tudo ainda, está no processo. Mas tem dia que a gente não aguenta. Aí Deus vai lá e dá um alívio para a gente. É uma pequena vitória, é uma pequena boa notícia, é uma luzinha no final do túnel. É isso que Deus estava fazendo com José. Você está no processo, mas seus dias nessa prisão vai demorar um pouquinho, mas eu vou aliviar, eu estou contigo. E torna ele então ali chefe dos carcereiros, e ele fica ali, e ele vai cuidando ali. Em um determinado momento, chega na prisão 2 homens que trabalhavam para Faraó, o copeiro e aquele que fazia as massas para ele, o padeiro dele. E eles cometeram ofensa e foram lançados na prisão. Ali na prisão, passados alguns dias, eles ficaram também junto com José, estavam sob o cuidado de José. Ambos têm um sonho. Acorda no dia seguinte angustiado, e José percebe a angústia daqueles homens. E José pergunta: o que está batendo vocês? O que está acontecendo com vocês? Perceba que José está numa situação de pressão, de dor, de angústia, 2 vezes injustiçado, uma vez pelos seus irmãos, agora novamente por uma mulher cruel, mas ele ainda consegue preocupar com o seu próximo. Ele pergunta para eles: o que está acontecendo? Eu notei que essa manhã vocês acordaram angustiados. Me conta, amigos, que eu lhe posso ajudar. Sabe, irmãos, eu sei que tem momento que o meu problema é grande, de fato é. O que por vezes eu tenho que resolver, só eu vou conseguir resolver, talvez você não vai conseguir. Mas nós não podemos fechar no nosso mundinho. Precisamos lembrar que tem outras pessoas que também requerem de compaixão, de misericórdia, de atenção. Jó está num momento delicadíssimo da sua vida. Perdeu os filhos, perdeu os bens, o casamento está abalado, a saúde está destruída, mas ainda assim,
ele consegue forças para orar para os seus amigos. Eu sei que tem momento na vida que nós entramos nas nossas cavernas e ali ficamos focados naquilo que estamos passando. Mas sabe, Deus quer te lembrar, enquanto você também está ali focado, lembra que tem outras pessoas precisando da sua oração. Lembre de orar para o seu próximo. Lembra de falar daqueles que por vezes estão em situações infinitamente piores. Clame, interceda, amplie a sua oração. Não permita que a sua oração comece com você e termine com você. Ela pode começar com você, mas engloba a sua igreja, engloba os líderes, os pastores, engloba a sua família, engloba as crianças órfãs, engloba os missionários, engloba a igreja perseguida. Ore, meu irmão. José está ali, mas José, ele pergunta o que estava acontecendo com aqueles homens. E eles falam: tivemos um sonho essa noite, e não há tradução para esse sonho, não tem jeito, nós estamos aqui angustiados porque não sabemos o que é. E aí José fala: acaso não são os sonhos de Deus? Deus vai dar a interpretação, conte para mim. E eles contaram os seus sonhos, cada um contou o seu. E o sonho do copeiro, ao ser interpretado, José diz para ele: olha, daqui 3 dias você vai ser restituído ao cargo de copeiro de Faraó, você vai ser honrado na frente de Faraó. Quando tudo estiver bem para você, estiver tudo tranquilo, lembra-te de mim, fala para Faraó sobre a minha vida. Eu fui lançado aqui nesse calabouço de maneira injusta, conta quem eu sou. Ele falou: tá certo, deixa comigo. O padeiro, ele falou: olha, a mesma coisa que 3 dias, o seu sonho vai acontecer, mas Faraó vai te pendurar e cortar o seu pescoço. Foi seco, não ficou rodeando não, já deu a interpretação direta, tem que ser direto, né? Objetivo na vida. Passar 3 dias, o que José interpretou aconteceu. O copeiro volta, ele é honrado e o padeiro é enforcado e acabou-se por ali. Acontece que quando o copeiro volta, a Bíblia vai dizer que ele não se lembrava mais de José. Apagou na memória quem era José. Foi lá, ficou lá, mas esqueceu completamente de quem era José. Aqui eu aprendo uma coisa. Às vezes a vida, Deus, ele quer nos levar a determinados lugares, ele quer fazer da nossa vida determinadas coisas. Deus vai movimentar, ele vai agir para que o propósito dele se cumpra. Aqueles 2 homens foi fundamental na história. Eles não caíram ali de paraquedas. Deus queria fazer uma conexão. E a conexão que Deus queria fazer entre José e Faraó dependia desse copeiro. Então o erro desse copeiro vai abençoar José, porque mais tarde ele vai ter que lembrar de José. Sabe, irmão, fica tranquilo. Às vezes Deus te coloca numa situação semelhante e você tem a conexão com alguém que conhece o alguém que pode resolver o seu problema, mas esse alguém esqueceu de você. Não te preocupes, na hora que Deus determinar, a mente dessa pessoa vai lembrar de você. Deus vai fazer a conexão certa, porque pode esquecer de mim, mas Deus jamais esquecerá de nós. Desde o início da palavra é isso: estou contigo. Quando Davi vai ser ungido rei de Israel, Samuel chega na casa de Jessé e fala: Jessé, eu vim aqui ungir um dos seus filhos rei de Israel. Ele começa a apresentar os seus filhos, do mais velho ao mais moço, passa todos os seus filhos e Davi não está ali. Ele simplesmente deixou Davi para lá.
mas Deus estava ali à procura de Davi. E aí Deus vai falar com Samuel, e Samuel vai falar: olha, Jessé, não é nenhum desses aí, tem outro. Tem meu caçula, que está lá no campo, cuidando das minhas ovelhas. Então manda chamar Davi, que não sentaremos à mesa, enquanto ele não chegar. Irmão e irmã que está aqui me ouvindo, segura essa para você. O seu lugar, o lugar que Deus quer para a sua vida, é seu. Não vai ser os que correm mais rápido que você que vão chegar lá. Deus ao seu tempo te colocará no lugar certo, porque aquilo que o Senhor projetou para nós, haverá de se cumprir. Amém? Glória a Deus. E aí, a Bíblia vai dizer que, passado 2 anos de tudo isso, Faraó agora teve um sonho. E o sonho dele, eu sei que você sabe, é o sonho das vacas gordas, depois as vacas magras, 7 vacas gordas, depois 7 vacas magras, 7 espicas boas, 7 espicas ruins. Você já sabe desse sonho. Faraó acorda perturbado, porque se tem um negócio que incomoda a gente, é aquele sonho que você fala: esse sonho não é um sonho comum, não estava com a barriga cheia, não comi costela à noite, esse negócio está diferente. Alguém aqui tem sonho de vez em quando? Irmão, eu já falei isso, vou repetir. Eu não sou muito assim, gosto de muito sonho não. Você sonhar comigo, se for bom você me conta, se não for bom você guarda para você e ora. Amém? Não me conta sonho ruim não, irmão. Fica com você, né, irmã Rayane? Ora lá, falou: oh Deus, esse sonho aqui não se cumpre, isso não é sonho, é pesadelo. Repreenda lá na sua casa, né? Porque tem gente que tem um dedo de bruxo, né? Sonhei com você. Nossa! Irmão, não conta não, se é ruim, ora lá. Você e Deus vai ficar sabendo e Deus vai fazer a obra. Mas, de fato, tem sonho que incomoda a gente. Tem sonho que mexe com a gente, fica aquilo ali: o que é isso? O que está acontecendo? Tem alguma coisa aí, e a gente quer a interpretação daquilo, né? A gente quer orar às vezes: Senhor, me revela o que é isso. E Faraó estava nessa situação. Ele chamou então todos os magos, os adivinhos do seu reino, e ninguém foi capaz de interpretar o sonho dele. Parece, quando você lê, que está fácil de interpretar, mas está fácil porque você frequentou a escola dominical quando era criança, ouviu essa historinha muitas vezes do pastor. As 7 vacas gordas, fartura; 7 vacas magras, é escassez. As magras comerão as gordas, é tempo de escassez. É fácil, depois que a gente já interpretou tudo, alguém foi lá e fez a receita. Mas imagina naquele tempo, Faraó tem esse sonho e ninguém foi capaz de interpretar. Ele chama todo mundo. Nessa hora ele angustiou. E agora, mais uma vez, Deus está movimentando o tabuleiro, está movimentando a história. E agora o copeiro vai lembrar-se de José. Aí o copeiro vai falar assim: oh meu Senhor, me perdoe pelo erro que eu cometi. Há um tempo atrás, quando eu estava na prisão, lá na prisão, eu e o outro tivemos um sonho, e lá tem um hebreu, dotado de uma sabedoria diferente, o cara é diferente, e ele foi capaz de interpretar o sonho que nós tivemos, e aconteceu exatamente conforme ele falou. Aí Faraó falou: manda chamar ele. E diz que Faraó mandou apressadamente chamar ele. E quando José recebeu a notícia, ele, antes de encontrar-se com Faraó, diz que ele se barbeou e trocou-se as vestes. Irmãos, nós precisamos ter inteligência, sabedoria, saber se portar diante das pessoas, que por vezes pode sim abrir uma porta que você precisa. Quando Deus quer abençoar alguém, Ele vai colocar alguém para ser o instrumento dele na terra. E nós precisamos aprender a se comportar, aprender a falar até no determinado limite,
Provérbios vai falar, olha, quando você sentar na mesa de uma autoridade, um governador, coloca a faca no seu pescoço. Não vai comendo tudo de uma vez não, olha, coloca a faca no seu pescoço. Então nós precisamos saber nos portar diante das situações e das pessoas a quem o Senhor quer que nos abençoe. Então José, antes de mais nada, ele foi lá, olha, barbeou e trocou as roupas dele, trocou as vestes, agora ele foi lá encontrar com Faraó. Mas lembra de uma coisa, José sabe quem ele é. A oportunidade, ela vai aparecer, a porta vai abrir para quem está preparado para aquilo. Ele tem intimidade com Deus. Ele está um bom tempo no Egito, foi para o Egito de maneira cruel. Hoje eu ainda falava para a Priscila, amor, aqueles irmãos de José eram maus. Eles enganaram o pai dele por 25 anos, fazendo Jacó acreditar que José havia sido devorado por um animal feroz. Aquilo não mexeu com eles durante 25 anos. Eles venderam José por 20 pratas, para uma caravana de ismaelita que estava passando. Cruéis. Mas José está ali, e na Bíblia, na palavra de Deus, não vai fazer nenhuma menção que aquele homem ficou rancoroso, ficou enraivecido, ficou adoecendo os ossos por conta de amargura, de tristeza acumulada. Aqui na palavra do Senhor não vai mostrar nenhum momento José se revoltando contra Deus. Porque eu estou aqui, o Senhor me trouxe para cá, em nenhum momento. Mas nós vamos ver um homem que por onde passa, independente da circunstância, ele está modelando o ambiente, ele está abençoando as pessoas mesmo sem ter. Mas o principal estava com ele, a presença do Todo-Poderoso Deus. Dê valor à presença do Senhor na sua vida. O que você possui vale mais do que ouro e prata. Não é à toa que quando Pedro e João estão de frente para aquele paralítico querendo receber uma moeda, uma doação, ele fala, olha, eu não possuo ouro nem prata, mas o que eu tenho isso lhe dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. É Jesus Cristo Nazareno que morreu e ressuscitou. A presença do Senhor na nossa vida é suficiente para transformar o nosso ambiente, a nossa vida, para aquilo que Ele quer para nós. Dê valor à presença do Senhor. José está esse tempo todo ali, mas ele me parece que é um homem transformado. Quando ele teve a oportunidade de errar, de pecar, mesmo escondido, aquele homem, além de ter um caráter modelado por Deus, ele jamais ousaria em pecar contra o seu Deus. Sabe, meus irmãos, um dia eu perguntei para um pastor amigo nosso, eu era recém-convertido, eu falei, pastor, qual que é o segredo da prosperidade? Aí ele falou assim, obediência, obedeça a Deus. E parece simples, mas é isso, obedecer a Deus é melhor do que sacrificar. Obedecer a Deus e a sua palavra vai gerar na nossa vida as bem-aventuranças. Não somos iludidos em achar que eu estarei privado das lutas e das aflições dessa vida, não. Mas quem obedece a Deus é bem-aventurado. Eis que coloco diante de você a vida e a maldição, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Cabe a você escolher. Deus não mudou, meu irmão. O conceito de Deus em te abençoar e me abençoar não mudou. Precisamos obedecer a Deus. Hoje de manhã nós falávamos da palavra de Deus que transforma, e fazíamos menção
de pessoas que por vezes se aproximam de Deus, são membros de uma igreja, mas a palavra não penetrou no coração, não transformou, não gerou vidas. São pessoas que andam errantes no seu caminho, dizem conhecer a Deus, mas não sabem nem por onde Ele vem. Nós precisamos entender uma coisa: vale a pena obedecer a Deus, vale a pena deixar essa palavra transformar minha mente, meu caráter, minha vida, vale a pena, igreja. E aí, José então é levado até Faraó, e José não chega lá inseguro, ele chega lá certo de quem ele é, e Faraó então inicia a conversa com ele, e diz que falaram dele, que ele teve um sonho, e que ele precisa de alguém que é capaz de interpretá-lo. As pessoas estão procurando pessoas capacitadas, e José tinha essa capacitação. E aí José vai falar assim para ele: olha, isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. E aí ele então conta o sonho para José, e José então fala: olha, o senhor teve 2 sonhos, mas ele se resume a um. Deu a interpretação, falando, vai ter 7 anos de fartura, e 7 anos de escassez. E aí entrou a sabedoria de José. Por que José teve que passar por tudo isso? Para Deus prepará-lo, para Deus modelar ele, para que ele tornasse um bom administrador. Primeiro ele trabalhava na casa de seu pai Jacó. Diz que com 17 anos ele pastoreava o rebanho de Jacó junto com seus irmãos, e trazia as más notícias para o seu pai. Ele era mimado, né? E gostava de uma conversinha, mas era menino. Deus estava trabalhando o caráter dele, trabalhando a linguinha dele, trabalhando ele ali, né? Mas ali, ele já tinha uma aptidão. Jacó era um homem de posses, Jacó era um homem próspero daquele tempo, e já José está naquele ambiente. Deus tira ele daquele ambiente e leva ele para o Egito como escravo. Ali ele é comprado por Potifar. Imagina que Potifar é um homem inteligente, ele é o chefe do exército de Faraó. Quando chega a caravana no Ismaelita, ele olha lá os escravos todos, ele fala: esse aqui é diferente, esse aqui tem algo diferente nesse rapaz. Comprou ele vai para a casa de Potifar, ele chega ali, Deus é com ele, e tudo que Potifar tem começa a ser abençoado. Potifar percebe que Deus abençoou ele por conta de José, e promove ele a mordomo, a chefe de tudo. Agora ele está administrando a casa de Potifar, ele está até numa posição razoável diante de onde ele veio, e ele passa a administrar tudo. Ele só não cuidava da comida de Potifar, do restante ele cuidava de tudo, os negócios. Ele está o quê? Tendo um estágio na casa de Potifar. Da casa de Potifar, a situação que envolveu ele, levou ele para o calabouço. Deus precisa trabalhar José, ele precisa conhecer as partes baixas, ele precisa conhecer vale. Olha, escuta uma coisa aqui: só conhece os altos montes quem conhece vale, porque Deus não te deu asa para você sair daqui, começar a voar e chegar lá. Deus quer que você caminhe, corra a corrida que eu te propus. O processo por vezes é dolorido, mas se quer chegar no monte, tem que passar pelo vale. E Deus então está trabalhando José, e ali agora na prisão ele tem que lidar com pessoas difíceis. É fácil lidar com a elite lá, com a casa de Potifar, é fácil, tudo do bom e do melhor, não tem falta de nada. Agora ele tem que lidar com prisioneiro.
Ele tem que lidar com pessoas complicadas, com pessoas por vezes violentas, por vezes que não sabe submeter a uma autoridade. Mas ele está ali aprendendo a lidar com essas pessoas, Agora, uma vez que ele sabe lidar com ambos os lados, ele está transformado, Deus trabalhou ele, modelou ele. Agora ele é capaz de chegar perante Faraó e trazer uma solução para aquele homem. E aí é quando José vai dizer: olha, Faraó, a situação é essa, procure agora mesmo um homem criterioso e sábio, e coloque ele no comando da terra do Egito. O Faraó também deve estabelecer supervisores para recolher a quinta parte da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. E ele começou a falar o que Faraó devia fazer. Quando ele termina de falar, a Bíblia vai dizer no versículo 37 do 41, o plano pareceu bom ao Faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso o Faraó lhe perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito divino? Irmão, você tem o Espírito de Deus na sua vida. Antes de qualquer coisa que você for fazer, fala: Senhor, direcione os meus passos. Senhor, traga a palavra certa à minha boca. Senhor, coloca graça em mim diante dos homens. Senhor, que eu alcance o teu favor e o favor dos homens. Eu sempre, quando eu vou entrar em alguma reunião, vou fazer alguma coisa, viajo a trabalho, eu sempre falo: Senhor, que o teu favor esteja em mim, de forma que eu alcance o favor dos homens. Coloca um brilho especial na minha vida, para que aonde eu chegar, a tua presença esteja comigo. Irmão, pensa o privilégio nosso. Nós somos filhos de um Deus altíssimo, de um Deus poderoso. Nós somos um povo que foi escolhido em Cristo Jesus para vencer. O Espírito Santo habita em nós, irmão. Que privilégio é o nosso. Que privilégio é o nosso de ter uma amiga ao nosso lado, com quem podemos conversar, com quem podemos falar dos nossos anseios, dos nossos medos, dos nossos sonhos, e podemos confiar, porque Ele é fiel, Ele é verdadeiro. O desejo dEle sobre nós é bom, é agradável. Ora, acaso os meus planos não são planos de morte, mas de paz, de bênção? Nós podemos confiar neste Deus poderoso a quem servimos. Nós podemos descansar nesse Deus poderoso. Irmãos, é nesse momento que eu vejo aqui que o ímpio, ele viu algo precioso em José. Quem vamos encontrar dotado de um espírito divino? Quando Daniel e seus amigos estão no reino da Babilônia, isso acontece com eles. As pessoas viam: tem um homem aí, um jovem aí, dotado de um espírito de excelência. Irmão, peça a Deus, Ele dá. Peça sabedoria, que Ele vai dar de bom grado. Peça inteligência, que Ele vai dar de bom grado. Peça ao Senhor que Ele te ajude, que Ele vai te ajudar. E aí, disse Faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior do que você. E José então é elevado ao grande cargo do Egito. Ele era o segunda autoridade do Egito. Ele governava tudo.
E aí diz na palavra que ele tem seus filhos. E é aqui que eu vejo o homem transformado que ele era. O primeiro é Manassés, que significa: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa do meu pai. Ele era homem como eu e você, irmão. A ferida não curou da noite para o dia, não curou. Os irmãos traíram ele, mas com o passar dos dias ele foi entendendo que ele só alcançaria a bênção do Senhor se aqui dentro estivesse curado. Irmão, a vitória do Senhor na nossa vida, ela está muito mais aqui dentro do que a força que a gente empenha aqui fora. As coisas só vão entrar no devido lugar quando aqui dentro estiver curado, quando as intenções estiverem clareadas, quando as dores estiverem sanadas, quando as rancores, os ódios tiverem sido eliminados. Enquanto tiver aqui aquele rancor, aquela coisa ruim, não espera alcançar aquilo que o Senhor um dia te falou. O Senhor primeiro quer nos curar, quer tratar aqui dentro de nós. É por isso que não vai ser o tanto trabalhar, o tanto correr, o tanto fazer que vai te conceder a vitória, mas é à medida que você está permitindo o Espírito Santo te tratar, te lapidar, te modelar para aquilo que Ele tem para você. Aí vem o outro filho, Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde eu tenho sofrido. Às vezes eu fico questionando, por que José não fugiu nunca do Egito? Podia fugir, ele podia dar um jeito, ele era inteligente, ele era um homem capacitado, Davi, ele podia dar um jeito ali, falar: vou embora para a terra do meu pai. Mas ele aguenta firme o processo, ele entendeu que Deus estava levando ele para o alvo que ele havia estabelecido. Tem hora na vida que a gente fala: não, eu estou indo para o caminho errado, não é possível, é tanta luta, é tanta dor, está tudo errado. Se você estiver debaixo da vontade de Deus, buscando, obedecendo, vivendo com Deus, talvez você está no caminho certo. É porque tem um processo, ó. O vaso precisa ser trabalhado, tem dor. Aí eu vou pular a história. Quando chega o dia que ele está preparado, passaram-se muitos anos, irmão, ele vai se deparar com os irmãos dele. Aí aqui, quando ele dá o nome dos filhos dele, talvez pode ser não, ele queria só um ibope pessoal, colocou o nome, vamos ver isso na prática. Agora ele vai encontrar os irmãos dele. Depois de muitos anos, ele tinha 17 anos, com 30 anos ele vira governador do Egito. Então passaram 13, passaram mais 7, talvez 20 anos. Agora ele não é mais aquele José, mas ele é o Zafanete Paneia. Não é mais aquele menino do Jacó, agora é a autoridade suprema do Egito. Não é mais o caçula de Jessé, agora é o rei Davi que está chegando, gente. Ó, trata bem criança, irmão. Você não sabe que essa criança que você está aí deparando com ela vai ser amanhã. Aí os irmãos dele vão aproximar dele. Vou lá para o final da história. Acontece aquela cena toda, ele vê os irmãos, volta, chora, angustia, põe a taça na bagagem dos seus irmãos. Depois um guarda vai lá, pega eles, vai ficar preso,
eu quero ver Benjamim, o seu irmão mais novo, que eles contam a história. Vai lá e traz. Começa. Aquela história toda. Aí na hora que ele se revela para os seus irmãos, ele se revelou, chamou todos eles. E fala: eu sou José, o seu irmão, que vocês um dia me venderam para o Egito. Aqueles homens desesperam, porque eles não sabem, não tinha imagem mais. Ali no Egito, o egípcio e os hebreus são diferentes, a maneira de vestir, a maneira de se portar. E José, por ser uma autoridade agora, ele se veste como um egípcio, adornado com todos os ouros, né, as joias daquela terra. Os irmãos param e eles começam a desesperar na frente de José. Vamos ver se o nome que ele deu para os filhos dele é verdade. Ele fala assim: meus irmãos, ainda chama de irmão, não fica aí corroendo dentro de vocês, angustiado, achando que eu vim parar no Egito por conta de vocês. Não, eu vim parar aqui porque o Senhor me trouxe aqui para eu me tornar pai de Faraó e poder gerar suprimento para as nações. Ele entendia o propósito de Deus na vida dele. Ele chama os irmãos dele: vamos agora banquetear aqui, vamos comemorar, vamos celebrar. Eles choram, se abraçam, os irmãos dele ficam melhor. Ele fala: o pai está vivo, está assim, manda chamar rapidamente e traz ele para cá, e chama todos para cá, porque a partir de agora vocês vão viver comigo. O melhor do Egito eu vou dar a vocês. Naquele dia, Ricardo, o sonho se cumpriu. Os irmãos tiveram que curvar perante ele. Tiveram que encurvar perante ele, porque o Senhor havia feito José senhor de toda aquela terra. As histórias, irmãos, elas vão sempre ter seus altos e seus baixos. Vai ter os dias de pressões, os processos de Deus vão sempre acontecer na vida daqueles que Ele escolheu. Eu acredito muito que Deus me escolheu com um propósito bem definido, como eu acredito que Deus te chamou com um propósito bem definido. Para cada propósito de Deus tem um nível de pressão que nós precisamos suportar. Para cada chamada existe um nível de provação que nós vamos ter que suportar. O fato é que se nós suportarmos os dias difíceis, de pressões, de provações e privações, vivendo o propósito de Deus, haverá o momento do alívio, haverá o momento da paz, haverá o tempo da abundância, haverá o tempo das bênçãos transbordantes na nossa vida. E não só isso tudo para o nosso deleite pessoal, mas Deus nos colocará no lugar aonde seremos instrumento do reino, para um faraó, para 2 faraó, não sei para quantos, e para uma nação. Deus quer te colocar na posição de suprir a necessidade das nações. Se coloca de pé comigo nessa hora. Vamos cantar uma música, Alain, e nós vamos fazer uma oração posteriormente. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Espírito de adoração, irmão. Adore ao Senhor nessa hora e depois nós vamos orar. Estou contigo, aleluia, ó meu filho. Nunca te deixo sozinho. Glória a Deus. Sou um Deus que dos filhos sempre zelo muito bem, e de ti não esqueço também. Não abandones meu amparo,
te amo, pois provei lá na cruz o meu amor, e para sempre serei teu Senhor. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, ó meu filho, seja onde quer que andar, ao teu lado para te guiar. Pelos tremores abatido e pelas setas ferido, eu tão meigo com carinho lá do mundo te busquei e te trouxe para mim. Amém. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, ó meu filho, seja onde quer que andar, ao teu lado para te guiar. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, ó meu filho, seja onde quer que andar, ao teu lado para te Poderoso, nessa noite aqui reunidos na tua presença, Senhor, nós cremos, Pai, que por onde caminharmos, cremos que o Senhor está conosco. Como é bom ouvir, Senhor, estou contigo, ó meu filho. Então somente ajuda cada um de nós a passar pelos processos para qual o Senhor tem nos submetido. Ajuda-nos, ó Pai, a resistir aos dias difíceis. Ajuda-nos, ó Pai, a fugir de tudo aquilo que não provém de Ti. E permita, Deus, no Teu tempo, nós vivemos, Senhor, a boa, a agradável e a perfeita vontade do Senhor para nossas vidas. Faça cada um de nós instrumento do Teu reino nessa terra. Coloque cada um de nós na posição que o Senhor requer de nós, para que possamos ser os Josés desse tempo, ser as Esther desse tempo, ser as Anas desse tempo, os Davis desse tempo, Senhor, de tal forma, Pai, que de norte a sul, de leste a oeste, o Teu reino esteja movimentando na terra, para que a Tua igreja cresça, avance e conquiste vidas para o Teu reino. É a nossa oração e a fazemos no nome de Jesus. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, ó meu filho, seja onde quer que andar, ao teu lado para ti